Olá, tudo bem? O programa Indústria e Comércio da semana está muito especial. Viemos a Rio Negro, viemos atrás de um professor para falar sobre um assunto muito importante para você, produtor rural: dívidas rurais. Olha que assunto importante, né? Tenho certeza que você vai gostar. Professor, doutor Nelton nos deu uma aula, literalmente uma aula, para você que está com problemas agrários ou problemas com dívidas ligadas a bancos, você que é do Brasil inteiro. Então confere a reportagem, tenho certeza que você vai amar. Doutora, quais são hoje as principais causas do endividamento do produtor rural? É uma série de situações, de circunstâncias que levam o agricultor ao endividamento. Mas as principais são algumas frustrações de safras devido a questões climáticas, seca, geada, granizo e outras situações econômicas, né, como é o caso da atual situação mundial da guerra entre Estados Unidos, Israel versus Irã, né? Isso está oscilando muito o preço, que acaba afetando aqui o insumo, né, que chega ao colono, ao produtor rural. Agora, o produtor rural ele procura sempre o consultor jurídico no começo do problema, ou ele deixa já o problema estar efetivado? Esse é a grande causa, né, que pode ocorrer. Infelizmente, o produtor rural deixa para a última hora. Isso Mas por ocorre. que, doutor, para a última hora? Por que eles deixam? Eles estão preocupados com a produção, estão preocupados em produzir, né? E isso leva ele a não ter o tempo adequado, ele não tem uma equipe, ele não tem pessoas que lhe auxiliam nessa parte burocrática, que é um emaranhado de situações. Então isso acaba que ele desanima, né, nesse circuito de burocracia e acaba se atrapalhando, né? Então esse é um cenário assim bem típico, né? E geralmente eles acham que não tem solução. Esse não ter solução é um mito? É um mito, né? Vamos partir desse pressuposto porque ele tem soluções, né? Desde que adequadamente perseguidas, porque ele tem toda uma legislação que ele protege. Então, o Brasil foi muito rico em legislação protetiva desde a década de 60, onde iniciou todo esse caminho para que o produtor rural tivesse uma proteção. Por quê? Porque a agricultura é o que põe na nossa mesa o alimento, né? Então, ele tem uma proteção, ele precisa saber disso. E qual é essa diferença entre uma dívida rural e a dívida de pessoa física, nossa, do dia a dia, aquela dívida bancária? É enorme, né? Se você tem, por exemplo, uma dívida comum, você tem regras lá, que os bancos, em geral, deitam e rolam, né? Por quê? São contratos que estendem, os compromissos, multas, juros, exorbitantes e que acaba, ocorrendo ali o inadimplemento em massa, né? Ocorre que no crédito rural existe toda uma legislação, como eu lhe falei, inclusive prevista na própria Constituição Federal, que protege, dando inclusive uma fundamentação para que o produtor rural busque alongar, prorrogar a sua dívida rural, com carência, né, com novo parcelamento, né? Isso é devido ao cenário positivo que a legislação super entrega ao produtor rural. Agora, quais são os principais erros que eles cometem ao tentar resolver essa situação, né, esse problema, sem um apoio jurídico? Infelizmente, eu tenho que dizer assim, o produtor rural confia muito no seu gerente. E não está errado em confiar numa determinada pessoa. Ocorre que no final do dia o gerente recebe o salário de quem? Lá do sistema financeiro, lá do banco que o contratou. Então ele trabalha para
instituição financeira e ele vai buscar o melhor resultado para essa instituição. E o produtor rural não, ele não busca aconselhamento na hora oportuna, ele precisa antecipar-se a essa dívida construindo provas, né? Não é elaborando, inventando provas, mas dentro daquela frustração que a gente havia comentado, que pode, no cenário dele, ele ter aí o direito a uma prorrogação de dívida, né? E isso já chega tarde, né? Ele já chega muitas vezes buscando uma assessoria jurídica completamente atrasado, porque a dívida já venceu. Eu sei que existe solução mesmo que ele procure atrasar. Existe o que só vai exatamente elucidar e mostrar a eles que existem exatamente planos, né, especiais para o produtor rural. Uhum. Mas qual é a hora melhor, é a hora exata para que ele procure, a hora perfeita para que ele procure vocês? A hora perfeita, eu diria assim, para buscar um apoio jurídico, um apoio técnico lá de um agrônomo, de um veterinário, até mesmo de um contador, é naquele momento em que ele percebe que a safra dele talvez não dê ou não gere lucro suficiente para ele suprir lá a necessidade de pagamento de dívida, né, daquele contrato que ele fez com a instituição. Então, nesse momento, ele deve perceber que é o momento exato, adequado para ele buscar esse apoio, porque aí ele vai conseguir eh, lidar com a burocracia toda do sistema e, claro, provar, demonstrar, né, tanto na via administrativa e ainda preparando-se para, quem sabe, uma via judicial, que ele está amparado na legislação com base na documentação que ele possui, né. Que tipo de análise é feita nos contratos rurais, aqueles bancários rurais? Então eu tenho que dividir em duas situações bem básicas, assim. Existe o contrato que é de um crédito já rural, né, vamos determinar dessa forma, e existe um crédito que ele pode ter sido, oferecido e contratado por ele, que é o crédito bancário comum. Aí eu tenho que te dizer uma coisa, existe uma pegadinha. No contrato bancário comum, se lá estiver estabelecido que esse contrato tem a finalidade, por exemplo, da aquisição do equipamento rural, para subsidiar a sua própria lavoura, por exemplo, e esse contrato bancário comum está vestido de uma forma inadequada. Então, nós, dentro da legislação, tentamos demonstrar ao juiz que aquele contrato trata-se, na verdade, de um contrato de crédito rural e que a legislação lá, toda aquela que protege o agricultor, deve ser aplicada nesse contrato. Aí busca-se a anulação de alguma cláusula, a revisão de outra, e até mesmo aí numa circunstância positiva, que isso chegue ao tempo justo ali antes do vencimento, o alongamento, né? Então é uma dessas situações aí. E é nesse caso, exatamente nesse caso, que é possível revisar juros e encargos abusivos, né? Exatamente, perfeito. Nesse cenário, você tem muita coisa a favor. Você está assim caminhando para uma busca de uma decisão favorável, né? Porque você fez a lição de casa, né? O produtor então fez a lição de casa e assim ele consegue, quem sabe, uma vantagem, inclusive, né? Possibilita a ele um acordo, né? Mas com melhores condições. Aí então você tem lá o juiz, inclusive, mediando essa situação. Então são, né, cenários completamente diferentes se ele deixa essa situação se Fluir pelo enrolar, banco, né? fluir e em favor do banco daí, né. E o que é alongamento ou renegociação de dívida rural, doutor? São 2 coisas bem distintas, né. Muitas vezes o agricultor procura o banco, procura um gerente: "Ó, eu preciso, de prazo para pagamento", né. O gerente, ao invés de oferecer a situação mais vantajosa e que está albergada lá pela legislação, ele oferece aquilo que é mais favorável ao banco. Então, imagine você, um contrato que porventura tenha sido fixado juro anual de 4%, 8%, previsto na norma do crédito rural, esse contrato muitas vezes vai de 15, 20 até
Eu já vi O situação de infinito, né, doutor? 30% numa renegociação. Então, alongamento ou prorrogação, ele é muito mais vantajoso, porque estabelece lá as condições do contrato originário, mantém o contrato originário, não exige novas garantias, mantém a garantia já estabelecida nesse contrato originário, e os juros continuam sendo aqueles exatamente previstos no contrato originário. Na renegociação, vai haver um parcelamento maior, né, mas mensal, não é aquele previsto prolongamento, que você pode conseguir 2, 3 anos de carência, 10, 20 anos para pagar isso em parcelas anuais. Então é bem diferente. Não há dúvida. Agora, a assessoria jurídica, ela realmente ela pode evitar que o produtor perca a sua propriedade? Olha, é uma pergunta complexa. Por quê? Porque vai depender muito das provas em que esse cenário aí esteja inserido, né? Por exemplo, se o produtor rural deixou de ter provas que demonstrem lá a frustração de safra, situações que poderiam lhe favorecer no judiciário, ele corre sério risco, sim, de perder a propriedade. Mas eu posso te dizer, sim, que num cenário, né, em geral, existem muitas coisas a serem evitadas e analisadas dentro de uma contratação, né? Aí você vai ver se aquele leilão previsto, por exemplo, tem alguma causa que pode ser interrompido através de uma tutela, através de uma liminar que o juiz conceda para interromper aquele processo, porque esse agricultor pode ter entrado com uma ação revisional antes, antes dessa consolidação de propriedade para a instituição financeira. Então, assim, é um cenário grave, né, que você me apresentou aí nessa sua pergunta, mas que pode, sim, ele ter alguma solução positiva. Existe possibilidade de suspensão de cobranças ou execuções judiciais? Existe, existem possibilidades, sim. Numa cobrança, vamos imaginar que essa cobrança seja ainda na fase administrativa, né? Ele pode iniciar tratativas, né? Via uma assessoria adequada, né? Com alguma experiência ali no setor do agro, e esse cenário pode ser lá estabelecido uma confecção de laudo, né? Em que o quadro dele se enquadra dentro da previsão legislativa, né? Dentro da proteção que ele precisa. Então, esse cenário, mesmo na via administrativa, ajuda a preparar na via judicial, né? Com o quê? Com um pedido, por exemplo, ele entra com uma ação revisional e nessa ação revisional ele pede tutela para interromper a cobrança, para tirar nome de Serasa, para que ele continue tendo crédito para seguir com a sua vida de produção. E, doutor, como funciona essa chamada recuperação judicial para o produtor rural? Bom, o produtor rural, vamos imaginar que são dois tipos de produtores aí. Um que já está organizado, que já possui CNPJ, né? E o outro que é pessoa física. Mesmo para esse que possui, que ele está no cenário de pessoa física, ele pode buscar uma estratégia que é prevista, inclusive, pelo STJ, em que ele, tendo 2 anos, pelo menos, de produtor rural, ele deve lá, antes de ingressar com a ação judicial, inscrever-se na junta comercial, que é para suprir aquela falta de CNPJ, né? E aí ele teria também a possibilidade de buscar uma recuperação judicial, né? Doutor, quais são os principais direitos que os produtores rurais desconhecem? Meu Deus, é uma série de direitos que Por eles isso desconhecem. a tão importância do trabalho de vocês, né, Sim, doutor? por exemplo, eles não têm conhecimento muitas vezes que aquela propriedade dele é uma propriedade familiar, que tem uma proteção especial. Então poderia ter sido feito lá, por exemplo, uma verbação no registro de imóveis, como uma propriedade que é de família, um bem de família, né? Ele pode também defender-se dizendo que é uma pequena propriedade rural em algumas situações, né?
Ele não tem conhecimento dessa legislação toda que protege ele, que vem desde a Constituição, desde os anos 60, que alberga o direito dele a uma preservação de patrimônio, né, em sentido de voltar a produzir com carência. Então, tem uma série de situações aí que ele não tem conhecimento, né? Qual o maior conselho que o senhor daria ao produtor que já está endividado? Não fique endividado. Além de não ficar endividado, doutor. O principal conselho é assim, se ele não tem outra forma de produzir, ele teve que buscar o sistema e hoje é quase impossível fazer de outra forma, né? Ele precisa estar preparado também para essa burocracia tamanha que ele vai enfrentar. Aí entra o planejamento E jurídico. aí entra um planejamento, né? O ideal seria que ele já tivesse lá, né, dentro da sua folha de pagamento, um advogado de sua confiança, um contador, um agrônomo, um veterinário. Isso seria o mundo ideal, né? Mas é lógico que mesmo assim ele pode buscar aconselhamentos para que ele esteja, né, mais próximo possível de sua garantia legal, né? Visto que ele tem toda uma proteção legislativa para que ele se defenda. Agora, existem advogados que atuam na área do direito bancário, mas existem advogados, que é o caso do senhor, que o senhor es- é, projeta cursos, né? No direito agrário, que vai exatamente atuar direto com o produtor rural. É esse advogado, não estou falando só o senhor, mas são esses advogados que o produtor pode ter mais confiança no aconselhamento, na consultoria jurídica, é isso? Eu creio que nós podemos iniciar esse cenário dizendo o seguinte: hoje o agro ele é uma indústria a céu aberto, né? E essa indústria a céu aberto depende de uma série de fatores além, inclusive da sorte, né? De ter uma boa safra. Porém, esse produtor rural, ele necessita, sim, de aconselhamento, né? Assim como ele vai buscar lá uma orientação técnica para ver a quantidade de adubo, de insumos que ele vai utilizar na lavoura, hoje ele precisa estar cercado também de profissionais que vão ajudar ele lá na lavoura da legislação, do emaranhado de leis, de situações. Então, é necessário, né, que ele busque um assessoramento, porque dentro do direito bancário existe essa situação do direito bancário do crédito rural, vamos imaginar de uma forma mais simples isso, né? E aí essa situação vai se afunilando, vai se aprofundando e vai vertendo isso para poucos especialistas no Brasil, mas existem sim profissionais adequados, provavelmente na região que o produtor rural. Hoje nós atuamos assim dentro de vários estados da federação e nós sabemos que existem colegas brilhantes, né, em todos esses estados que estão lá prestando o seu serviço da forma mais aprofundada possível para proteger o direito do produtor rural, que merece aplausos, né, e que o governo, infelizmente, não está dando conta aí de buscar uma solução para essa crise que se alastrou. Para tu ter uma ideia, hoje o agro conta com aproximadamente, fechou ano passado com cerca, ali ó, beirou 1 trilhão de dívidas. Então é muito dinheiro. É muito dinheiro que o agricultor hoje deve para a instituição financeira e que o governo, infelizmente, fechou os olhos. Doutor, primeiro quero agradecer, foi um grande orgulho para a gente ter te conhecido e passar toda a sua experiência para o nosso telespectador. Mas eu quero que o senhor deixe a mensagem para o produtor que está enfrentando dificuldades financeiras. Qual é essa mensagem? Eu quero agradecer a presença da Rede TV, essa oportunidade de levar ao conhecimento do público da produção rural, né, dos produtores tão sofridos, tão exauridos por uma tremenda crise que avassala hoje quase que todos os territórios da nossa nação. Esse produtor,
ele, além da proteção de Deus que ele sempre busca, tenho certeza, porque o produtor, além de tudo, ele tem muita fé, porque ele conta com a sorte muitas vezes, mas ele tem que contar também com apoio especializado. Por quê? Ele está trabalhando na chamada indústria a céu aberto e ele precisa sim buscar o apoio. E produtor, não desista. Não sofra por antecedência. Busque apoio profissional qualificado para que o senhor, a senhora, consiga dormir e contar com o apoio da justiça, quem sabe.